importante. Seria importante a gente destacar como as fake news, por causa do impacto que tem tido no nosso dia a dia, elas mudaram a nossa forma de ver o mundo, né? Provavelmente, as gerações atuais, o pessoal mais jovem, ele está mais atento a isso. Os mais jovens, eu acho engraçada essa palavra, né? Quando você ouve alguém falar jovem, você sabe que essa pessoa é velha. Então, assim, mas os mais jovens, eles estão mais preparados para fazer uma triagem automática de fake news. Uma pessoa mais jovem, às vezes até uma criança mesmo, ela consegue perceber em uma notícia falsa as características da mesma. Eu tenho alunos meus, né, crianças, não é modo de falar não, crianças, pré-adolescentes, que conseguem identificar facilmente uma notícia falsa em comparação a um adulto que cai facilmente dessas notícias. Eu tenho alunos que já têm uma sagacidade e uma maturidade tão grande ao lidar com mídias digitais que eles conseguem perceber ali as artimanhas de uma notícia falsa, porque eles cresceram nesse mundo. Eles não caem em qualquer balela. Eles já foram inclusive enganados, né? Todo mundo às vezes precisa experimentar os males de uma notícia falsa, mas é curioso você ver que as novas gerações elas estão já mais preparadas, adaptadas às fake news, mas as velhas gerações que estão entrando só tardiamente nesse processo de digitalização, eles são os mais afetados, eles são os mais atingidos. E a gente percebe como às vezes as classes mais baixas, por sua baixa educação, pela falta de qualidade no sistema educativo, pela essa imaturidade intelectual e cultural que eles têm, acabam caindo também muito mais facilmente nas fake news. Acabam sendo enganados. E isso é curioso. Então, assim, gente, a gente já consegue fazer uma triagem, mais ou menos, hoje em dia, de como lidar com fake news. Um primeiro ponto seria a mudança na nossa forma de consumir informação. Nós temos que ter uma certa desconfiança com a informação recepcionada por nossos celulares, nossos smartphones, nossos computadores, etc. A gente tem que ter uma desconfiança. Não é porque chegou no meu celular que a coisa vai passar a ser verdadeira. Primeiro ponto. Isso tem mudado gradativamente. As últimas pesquisas demonstram que as pessoas estão mais desconfiadas em relação às informações que lhes chegam. Outro ponto importante aqui, que eu já havia falado no outro vídeo, mas ainda falo de destacar, é o papel que as agências de fact-checking passarão a ter no nosso dia a dia. Elas cada vez mais vão ser parte ativa e determinante no nosso cotidiano. Porque, sejamos sinceros, eu posso chegar aqui e dizer para ti, poxa, pesquisa as informações, etc. Veja se essas informações têm fundamento, blá, 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 blá. Mas não é todo mundo que tem tempo para isso. Não é todo mundo que tem tempo para isso. Então a gente acaba sendo, né, tragado pela lógica informacional que é muito dinâmica. Então o que é que eu posso fazer? Uma dica muito importante para isso vai lá no Instagram, lá no Instagram e siga, se possível, a agência Lupa, né, uma das agências de fact-checking. E ela vai lá todo santo dia, você vai abrir o seu Instagram e vai perceber que existe um conjunto de informações que são todo santo dia propagadas aí por outras pessoas, outros agentes, mas essa instituição ela se responsabiliza por ir esclarecendo de vez em quando essas medidas. Então é uma forma de economizar juízo. Não garante, né, que a coisa é falsa, mas já é uma forma de você fazer uma triagem do que é falso e do que não é. Até porque, como eu já falei, se uma agência que se compromete a fazer uma triagem informacional não nos dizer a verdade, ela vai perder a credibilidade uma hora ou outra. A mentira é como uma terra, ela é levada pela maré. A verdade é como uma imensa rocha, ela se mantém de pé. Então ela se mantém ali resistindo à maré do tempo, né? Então isso aqui é uma metáforazinha que nos serve para entender que às vezes a grande mídia e agências que se responsabilizam por fazer o esclarecimento de notícias falsas, elas têm a obrigação de fazer uma triagem mais coerente possível, porque elas sobrevivem dessa reputação. Elas necessitam da crença, do crédito que nós damos a elas. Então perceba, é muito mais válido acreditar em um jornal ou numa agência de checagem de notícias do que em um influenciador digital, do que em um youtuber, do que uma pessoa que está falando arbitrariamente na internet, que você às vezes nem sabe a formação dessa pessoa.
Percebe? Isso aí vai tá mudando progressivamente nossa cabeça. Então, nossa forma de consumir informação mudou, as agências de fact-checking estão mudando também. Outra coisa curiosa, né, é essa retomada do valor das grandes mídias comunicativas, dos grandes jornais para o coração da população, né? Porque ao longo dos últimos séculos a gente teve uma relação de desconfiança muito grande com os jornais e continua tendo, mas está mudando progressivamente. É porque se William Bonner chega lá no Jornal Nacional e promove uma mentira arbitrária e isso aí pode ser desvendado no segundo momento, ele vai ter que desmentir no segundo momento, ele perde credibilidade. Então, um grande jornalista ou um grande meio de comunicação, ele não pode falar coisas absurdas sem se retratar posteriormente. Inclusive, né, existe uma curiosa e icônica resposta dada pelo no Jornal Nacional a um processo que o Lionel Brizola moveu contra o Jornal Nacional há muito tempo atrás, mas essa resposta é icônica porque eles promoveram um monte de mentiras, o Brizola entrou na justiça, a justiça obrigou o Jornal Nacional a publicar a resposta de Lionel Brizola, e a resposta é icônica, assim, é clássica, muito bacana mesmo, depois confiram, vale a pena. Ou seja, o jornal ele tem muito mais responsabilidade que um youtuber qualquer, percebem? O jornal, grande mídia, ele tem muito mais responsabilidade. Por fim, gente, mas não menos importante, é essa atitude de desconfiança em relação ao que está fora de mim também se voltar contra nós mesmos, que é o que a gente chama de reflexão. A população, de forma geral, o cidadão comum, ele tem que tentar ter uma postura de desconfiança, não só com quem está promovendo informações, mas, sobretudo, contra ele mesmo. Porque é muito fácil desconfiar que o jornal está mentindo. Mas e se eu estiver mentindo para mim mesmo? E se minha comunidade, meu meio, meus amigos, minha família não estiverem promovendo mentiras sem se dar conta? Então essa desconfiança em relação aos meios de comunicação, ela tem que ter também um embasamento autorreferencial. Ele tem que se voltar contra si mesmo. O sujeito que é crítico em relação às mídias que estão fora dele, né, ou seja, fontes de informação, ele também tem que ser crítico em relação a si mesmo, para saber se ele não está simplesmente se deixando tragar pelo próprio ego. Porque o que está na base dessa pós-verdade é muito ego. As pessoas querem ser forçadamente inteligentes à força, querem ser inteligente à força. E o que acontece? Se deixam engolir pelo próprio ego. Não percebem as armadilhas que rondam a sua existência, porque as pessoas são naturalmente limitadas, nem que sejam em certas áreas. O cara que é um grande matemático não é necessariamente uma pessoa que faz juízo sobre política corretamente. Então elas se deixam engolir pelo próprio ego, são tragadas por isso como uma areia movediça e ficam indignadas, né, alimentando ódio e caindo em redes de propagação de fake news cada vez mais densas. Então, esses 4 pontos aqui seriam muito importantes para a gente perceber a mudança de paradigma comunicativo que está ocorrendo agora, nesse exato momento. Beleza? Mas é isso. Depois a gente volta a conversar sobre esse tópico. Um abraço, qualquer coisinha, mandem as ordens. Valeu!